Olá a todos, nós hoje iniciamos o capítulo 33 do livro Nosso Lar, sempre lembrando que é a psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Então o capítulo 33 se chama Curiosas Observações, né? Lembrando que é um momento em que o André Luiz ele está ajudando ali num trabalho noturno, em que os samaritanos eles estão resgatando espíritos que estavam no umbral, mas aqueles que se encontram minimamente ali propensos, suscetíveis a receber um auxílio na colônia em Nosso Lar, né? Então vamos lá. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Samaritanos é uma equipe ali de socorro, uma equipe de resgate, né? Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei o caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmeras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sobre as frondes carinhosas, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Então aqui ele percebe e contempla e observa a natureza ali em nosso lar, né? Isso nos faz lembrar quantas vezes a gente está de tal maneira mergulhado na agitação, na correria, nas preocupações que a gente não percebe a natureza ao nosso lado. Setembro, particularmente, um mês ali em que tinha tantos ipês, que espetáculo que a natureza nos oferece, né? Mas ao mesmo tempo, como já foi dito aqui, é o exemplo de que nós temos que olhar, contemplar, porque se você passa no dia seguinte, pode ser que aquelas flores tão bonitas, né, já estejam no chão, estejam caídas. Então ele dura pouco, mas é um convite para que a gente observe, que o nosso olhar esteja atento, não só observando, mas contemplando essa maravilha que a natureza nos oferece, o ipê e tantas outras árvores, né, que temos ali, que Deus colocou à nossa disposição. Sentindo-me só, André Luiz continua dizendo, ponderei os acontecimentos que me sobreviveram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia, que é a esposa dele que ficou na terra, né? Que teria sucedido a Zélia e os filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, mas contudo omitindo qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-me de qualquer informação direta. Então é uma pergunta muito natural que ele faz, né? Me falam tanto, me trazem tantas informações, tenho aprendido tanto, mas por que não falam absolutamente nada da minha casa? Onde estará, como estará minha esposa, os meus filhos? Então, era uma pergunta bastante natural ali, esse questionamento que ele trazia. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, né, os problemas aqui da terra, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus, né, a saudade ali dos familiares. Eu desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Eu não era um náufrago abandonado.
Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Muito interessante essa reflexão dele que, na verdade, se algo não ocorreu como ele gostaria, se em alguns momentos ele se sentia como um náufrago, né? Isso se devia ali às próprias escolhas que ele teve ao longo da vida. Então essa autorreflexão que ele faz é extremamente importante e sempre esse convite a nós, né? Para que nos analisemos, saibamos quem somos, o que nos move, quais são as nossas intenções. Então isso nos ajuda muito no próprio crescimento. Então ele diz, agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda parte. Ou seja, agora ele percebia tão claramente em nosso lar a importância do trabalho intenso, né? Como ele fala, intenso e construtivo. E ele se admira de ter perdido tanto tempo na Terra com coisas pequenas, com frivolidades. Isso é uma coisa que aparentemente é simples, mas muito importante. O que nos motiva? Que pensamentos permeiam a nossa vida desde o momento em que nós acordamos? Com o que temos nos preocupado? Será que vale a pena tanto estresse, tanta correria? Né? Como se popularmente diz, nos atermos a tantas picuinhas que nada modificam a nossa vida. Então reclamamos que não temos paz, que não temos tempo, mas no entanto nós nos apegamos ali a preocupações às vezes até mesquinhas, né? E que não agregam nada, né? Não nos trazem paz, não nos trazem serenidade. E essa é uma reflexão que ele havia feito então. E ele continua dizendo, em verdade, muito amara a companheira de lutas, e sem dúvida eu dispensara aos meus filhinhos ternuras incessantes. Mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Veja que ponto interessante. Ele amava a esposa, ele amava os filhos. No entanto, agora, fazendo uma autoanálise mais criteriosa, mais sincera, ele chega à conclusão de que ele não havia criado nada de sólido, nada de útil no espírito dos familiares. Então, quantas vezes temos uma preocupação muito grande com a família, no sentido de sermos provedores, de proporcionar ali o abrigo, o vestuário, a educação, mas o que temos deixado ali nessas pessoas que convivem conosco? Né? Se partíssemos agora, o que deixaríamos? Quais são as lembranças, quais são as memórias, quais são as experiências, quais os exemplos que ficariam depois da nossa partida? E ele chega à conclusão, como ele diz, que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido, ou seja, não dava mais para voltar, né? Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Então, de uma maneira simples, né? Quem não semeia, não colhe. Né? Quem não planta, não colhe. Então, nós temos que avaliar o que temos feito, como temos usado o tempo, como temos usado a saúde, como temos usado a inteligência, qual é o nosso propósito nessa vida. E ele continua dizendo, tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com uma veemência irritante. Né? Então eram pensamentos ali constantes que o incomodavam, né? Porque ele chegava ali à conclusão de que muito não foi feito. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido a minha esposa e aos meus filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Então vejam que na visão dele,
A esposa estava ali triste, né, pela viuvez, os filhos ali órfãos, porque não estavam na presença do pai. Então esse era o cenário que se desenhava ali na mente dele. Uma esposa triste pela viuvez e os filhos também se sentindo sozinhos, não amparados, né? O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me esperar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, né? Os questionamentos que ele fazia a si mesmo. Isso ele era importante, mas ele fala que isso o torturava, isso o incomodava. Então torturavam-me inquirições internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, né, da entrada ali de onde se encontrava, investigando além através dos campos de cultura. Todo lugar, tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longo 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semi-luminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando-lhe que ela mal continha um riso. Ora essa, meu amigo, diz a Narcisa, mostrando bom humor. Não reconheceu aqueles personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nossos planos. Então vejam, o André Luiz vê dois vultos ali, ele se assusta muito. Na verdade, ele fica com muito medo aqui, né? E aí é dito a ele pela Narcisa que são poderosos espíritos que vivem na carne, ou seja, são encarnados e quando dormem se deslocam e eles têm essa permissão, né, de estar ali se refazendo ou ajudando. Né? Então vejam, espíritos aqui da Terra que no momento de sono, pela condição que eles têm, pela maturidade espiritual, por serem espíritos ali em missão redentora, como fala aqui, quando dormem eles vão para a espiritualidade, ali trabalham, ali estudam, ali recebem ajuda também, não é? Então, e interessante que o André Luiz se assusta, e aqui diz, olha, os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Então vejam que esses espíritos que o André Luiz viu são espíritos que estavam vivos, encarnados, mas quando dormem eles têm essa permissão para ele ir para o nosso lar. E são espíritos ali então de alta envergadura espiritual, altamente capacitados, né, que são moralmente evoluídos, mas que aqui na Terra podem passar ali de uma maneira silenciosa, anônima, sem alarde, né? Porque isso é uma característica desses grandes espíritos, procurarem serem discretos, porque eles não têm a menor necessidade de se mostrarem, de provar para os outros que eles são bons, não, e tudo isso
São movimentos naturais de uma alma que já tem o bem dentro de si. Então, o respeito ao outro, a preocupação com o outro, o amor a Deus, o amor à natureza, tudo isso é uma consequência muito natural do Espírito que vem trabalhando aqui o desprendimento, a prece, o amor, a caridade. Então, aqueles espíritos que o André Luiz vê eram de encarnados que naquele momento estavam ali no plano espiritual. Encorajando-me bondosamente, acentuou, a Narcisa continua dizendo a André Luiz: vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastaram de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados da esfera carnal, em cada tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, paradas na contemplação de campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vem eles. Então aqui, esses que estavam chegando eram samaritanos, esse grupo ali socorrista de resgate, que estavam no umbral e que estavam tentando ali trazer pessoas para serem tratadas no nosso lar, respeitando sempre ali as condições, o desejo, a vontade, a receptividade desses espíritos a passarem por um tratamento, a receberem assistência. Mas em função do tempo, nós encerramos por aqui e continuamos na próxima semana. Que Deus nos ampare e nos fortaleça.